Eu nunca imaginei que minha vida tranquila pudesse se transformar em um pesadelo. Até pouco tempo atrás, tudo parecia perfeito. Meu nome é Clara, e moro com meus pais em uma casa aconchegante no subúrbio. Nossa vida era simples, mas cheia de amor e momentos felizes. Nós tínhamos nossos rituais, jantares em família, noites de jogos e passeios no parque aos fins de semana. Era uma vida normal, sem grandes sobressaltos. Tudo começou a mudar no dia em que meus pais decidiram adotar uma criança. Sempre quis ter um irmão ou uma irmã, então fiquei empolgada com a ideia. Eles conheceram uma menininha adorável em um orfanato local. O nome dela era Helena, uma garota de 10 anos com olhos grandes e curiosos e um sorriso tímido que derretia o coração de qualquer um. Quando Helena chegou, parecia que nosso lar estava completo. Meus pais estavam radiantes, e eu fazia o possível para que ela se sentisse bem-vinda. No início, tudo correu bem. Helena era um pouco reservada, mas isso era esperado. Eu ajudei a decorar seu novo quarto, e passamos tardes desenhando e brincando juntas. Mas, conforme os dias passavam, comecei a notar pequenas coisas estranhas. Eram sutilezas, como a maneira como Helena observava as sombras nas paredes ou como ela murmurava para si mesma quando pensava que ninguém estava ouvindo. Pensei que era apenas parte do processo de adaptação. Afinal, mudar para uma nova casa com pessoas desconhecidas deve ser difícil para qualquer criança. No entanto, essas pequenas estranhezas começaram a se acumular. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares inesperados. A atmosfera em casa ficou mais pesada, como se uma presença invisível pairasse sobre nós. Meus pais, ocupados com o trabalho e a adaptação de Helena, não pareciam notar. Mas eu sentia que algo estava errado. Uma noite, enquanto jantávamos, Helena olhou fixamente para mim, seus olhos parecendo mais escuros do que o normal. "Você acredita em demônios, Clara?" ela perguntou, com uma voz que me fez gelar até os ossos. Meus pais riram nervosamente e desviaram o assunto, mas eu não conseguia tirar aquela pergunta da cabeça. Foi a partir daquele momento que minha vida começou a desmoronar. O que antes era um lar feliz e acolhedor se transformou em um lugar de medo e incerteza. E eu sabia, no fundo, que a chegada de Helena era apenas o início de algo muito mais sinistro. Os primeiros sinais de que algo estava terrivelmente errado começaram de forma sutil. Pequenos acontecimentos que, isoladamente, não pareciam tão graves, mas que, somados, criavam uma atmosfera de inquietação constante. Helena, que inicialmente parecia uma criança tímida, começou a exibir comportamentos perturbadores. Notei que ela passava horas sentada no quarto, olhando fixamente para um canto específico. Quando perguntei o que ela estava fazendo, ela apenas sorriu e disse que estava conversando com seu amigo invisível. Na época, achei que fosse apenas uma forma de lidar com a solidão, uma criação da sua imaginação infantil. No entanto, as coisas começaram a ficar mais estranhas. Certo dia, entrei no quarto dela e encontrei desenhos espalhados pelo chão. Eram figuras sombrias e distorcidas, retratando cenas de violência e medo. Eu perguntei a Helena sobre os desenhos, e ela simplesmente respondeu: "Eles me mostram o que desenhar." À noite, comecei a ouvir sussurros vindos do quarto dela. Eram vozes baixas e indistinguíveis, como se várias pessoas estivessem conversando. Quando abri a porta, tudo ficava em silêncio, e Helena estava sempre deitada, aparentemente dormindo. Mas eu sabia que algo estava errado. Aqueles sussurros não podiam ser apenas fruto da minha imaginação. Os eventos inexplicáveis continuaram a se acumular. Um dia, enquanto estava na cozinha preparando o jantar, ouvi um barulho alto vindo da sala. Corri para ver o que havia acontecido e encontrei um dos vasos de minha mãe quebrado no chão. Helena estava parada ao lado, olhando fixamente para os cacos. "Ele não gostou desse vaso", disse ela, sem emoção. Meus pais ficaram chateados, mas acharam que era apenas um acidente. As luzes da casa começaram a piscar com frequência, especialmente à noite. O cachorro da vizinha, que costumava ser amigável, agora rosnava sempre que passava pelo nosso portão. Uma sensação de desconforto crescente tomava conta de mim, e percebi que até meus pais estavam ficando mais tensos e irritadiços.
O momento mais assustador, até então, aconteceu numa tarde ensolarada. Eu estava no meu quarto, estudando, quando ouvi uma risada alta e aguda vindo do quarto de Helena. Parecia uma risada que não combinava com a voz de uma criança. Corri para ver o que estava acontecendo e encontrei Helena sentada no chão, rodeada por bonecas. Elas estavam todas alinhadas de maneira perfeita, como se estivessem assistindo a algum tipo de espetáculo. Elas estão aqui para o show, disse Helena, com um sorriso perturbador. Contei a meus pais sobre meus receios, mas eles disseram que eu estava exagerando, que Helena estava apenas se adaptando à nova casa. No entanto, eu não podia ignorar a sensação crescente de que algo sinistro estava à espreita. Os comportamentos de Helena eram mais do que apenas peculiaridades de uma criança assustada. Eram indícios de que nossa família estava entrando em um território perigoso e desconhecido. Eu tentava continuar com a minha rotina, mas a cada dia que passava, sentia mais medo de estar sozinha com Helena. As sombras em casa pareciam mais escuras, e os sussurros mais altos. Sabia que algo precisava ser feito, mas não tinha ideia de como lidar com aquilo. Tudo o que eu sabia era que a chegada de Helena havia trazido algo sombrio e malévolo para nossa casa, e o terror estava apenas começando. As coisas começaram a piorar de maneira alarmante. As noites tornaram-se um tormento, preenchidas por pesadelos e visões horríveis que não me deixavam dormir. Eu acordava no meio da noite, ofegante, sentindo uma presença sombria ao lado da minha cama, mas nunca via nada. A casa estava ficando insuportavelmente fria, mesmo no auge do verão. Um dia, enquanto meus pais estavam no trabalho, fui à cozinha para pegar um lanche. Quando abri a geladeira, vi que todos os alimentos estavam estragados, cobertos de um mofo preto e viscoso. O cheiro era insuportável. Fechei a geladeira rapidamente, tentando afastar a sensação de náusea. Quando me virei, Helena estava parada na porta da cozinha, me observando com aquele olhar vazio. Eles gostam de coisas estragadas, disse ela, antes de sair andando como se nada tivesse acontecido. Os eventos inexplicáveis se intensificaram. Objetos voavam das prateleiras sem motivo aparente. As portas batiam violentamente mesmo quando não havia vento. A eletricidade oscilava, deixando-nos frequentemente às escuras. Numa dessas noites, fiquei presa no banheiro com as luzes piscando descontroladamente, sentindo uma força invisível tentando abrir a porta. Quando finalmente consegui sair, Helena estava no corredor, olhando para mim com um sorriso que me fez tremer. Comecei a perceber que Helena nunca estava sozinha. Sempre havia uma sombra junto dela, um contorno indistinto que se movia com ela. Certa vez, quando ela estava brincando no jardim, vi uma figura alta e escura pairando atrás dela. Quando pisquei, a figura desapareceu, mas o pavor permaneceu. A hostilidade de Helena também aumentou. Ela começou a ter explosões de raiva inexplicáveis, jogando coisas, gritando palavras incompreensíveis e machucando a si mesma. Meus pais tentaram levá-la a um psicólogo, mas todas as tentativas de tratamento falharam. Helena ficava cada vez mais perturbada e distante, e a atmosfera em casa tornou-se insuportavelmente pesada. O ápice veio numa noite de tempestade. Eu estava no meu quarto, tentando estudar, quando ouvi um grito terrível vindo do quarto de Helena. Corri para lá, e o que vi me deixou aterrorizada. Helena estava de pé na cama, com os olhos virados para trás, murmurando em uma língua desconhecida. O quarto estava repleto de uma energia densa e sufocante. As paredes pareciam pulsar, e sombras se contorciam ao redor dela. Tentei gritar por ajuda, mas minha voz não saía. Sentia-me paralisada pelo medo. Então, Helena parou de murmurar e olhou diretamente para mim, seus olhos agora completamente negros. Você não pode nos deter, disse ela com uma voz que parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. Nós somos muitos, e ela nos pertence. De repente, senti uma força invisível me empurrar contra a parede, segurando-me ali com uma pressão esmagadora. Eu não conseguia respirar, meus pulmões queimavam. Então, ouvi passos correndo pelo corredor. Eram meus pais, finalmente atraídos pelo barulho. Quando entraram no quarto, a pressão aliviou e caí no chão, ofegante. Meus pais ficaram horrorizados com o que viram.
Minha mãe correu para me ajudar, enquanto meu pai tentava se aproximar de Helena. Mas ela simplesmente riu, uma risada gélida e desumana, e desmaiou. Levamos Helena para o hospital naquela noite, mas os médicos não encontraram nada de errado com ela fisicamente. Ela estava em perfeito estado de saúde, mas o olhar em seus olhos dizia outra coisa. Decidimos que era hora de buscar ajuda fora do comum. Entramos em contato com um especialista em fenômenos paranormais, alguém que poderia nos ajudar a entender e, esperamos, a combater o que estava acontecendo. A sensação de alívio era mínima, sabendo que estávamos lidando com algo além da compreensão humana. O terror estava longe de acabar, e a verdadeira batalha ainda estava por vir. Após a noite aterrorizante em que Helena foi levada ao hospital, meus pais e eu estávamos desesperados por respostas. Foi então que minha mãe encontrou um especialista em fenômenos paranormais, um homem chamado Padre Júlio, que havia ajudado famílias em situações semelhantes. Desesperados, marcamos uma visita o mais rápido possível. Padre Júlio chegou à nossa casa numa tarde ensolarada, contrastando com a escuridão que pairava sobre nós. Ele era um homem alto e imponente, com olhos que pareciam enxergar além do visível. Após uma breve conversa, começou a inspecionar a casa. Há uma presença muito poderosa aqui, ele disse, sua voz grave reverberando pelas paredes. Algo maligno se apegou a esta menina, e sua origem precisa ser descoberta. Começamos uma investigação mais profunda sobre o passado de Helena. Em uma série de telefonemas e visitas a arquivos antigos, descobrimos que ela havia sido adotada antes por outras duas famílias, ambas tendo enfrentado eventos trágicos e inexplicáveis após a adoção. Uma família inteira morreu em um incêndio inexplicável, e a outra simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Helena foi encontrada vagando sozinha nas proximidades, e novamente encaminhada para o sistema de adoção. Essas descobertas foram um choque para todos nós. Helena não era apenas uma criança problemática, ela estava ligada a uma série de eventos macabros. A pesquisa de Padre Júlio levou-nos a uma verdade ainda mais sinistra. Helena estava possuída por uma entidade antiga e poderosa, um demônio que se alimentava de medo e sofrimento. Ele explicou que a entidade parecia ter se fixado em Helena desde muito jovem, usando-a como um canal para espalhar terror. Com essa nova informação, preparamos um ritual de exorcismo, algo que eu só havia visto em filmes. Padre Júlio nos guiou na preparação da casa, desenhando símbolos de proteção e colocando objetos sagrados em pontos estratégicos. A tensão era palpável. Sabíamos que estávamos prestes a enfrentar algo além da nossa compreensão. Na noite marcada para o ritual, a casa parecia mais sombria do que nunca. As luzes tremeluziam, e uma sensação de opressão pesava no ar. Helena estava deitada em seu quarto, respirando pesadamente, enquanto o Padre Júlio recitava orações e cânticos em latim. Meus pais e eu ficamos ao lado dele, segurando velas acesas e murmurando preces. No início, Helena permaneceu calma, mas conforme o ritual avançava, ela começou a se contorcer e gritar. Sua voz mudava de tonalidade, alternando entre um grito agudo e um rosnado profundo e gutural. Vocês não podem me tirar daqui, a entidade dentro dela vociferava, fazendo as paredes tremerem. A temperatura na sala caiu drasticamente, e uma força invisível começou a sacudir os móveis e a abrir e fechar portas com violência. Padre Júlio continuava com as orações, sua voz firme e autoritária. Helena, ou o demônio dentro dela, começou a lutar mais intensamente, suas palavras cheias de ódio e desprezo. Ela é minha. Vocês não têm poder aqui. Foi nesse momento que uma série de visões me atingiu. Eu vi cenas de um tempo antigo, rituais obscuros e sacrifícios humanos. A entidade dentro de Helena era antiga, ligada a cultos sombrios que datavam de séculos. Esses rituais haviam invocado o demônio, que desde então procurava hospedeiros para perpetuar sua existência e espalhar o caos. Com essa compreensão, senti uma nova força dentro de mim. Peguei um dos objetos sagrados, um crucifixo, e me aproximei de Helena. Você não é bem-vindo aqui, gritei, minha voz cheia de determinação. Deixe-a em paz. Padre Júlio intensificou suas orações, e a luz das velas brilhou mais forte. O grito do demônio atingiu um crescendo, antes de se dissipar num silêncio repentino.
Helena caiu inconsciente, sua respiração finalmente calma e regular. A presença opressiva que havia dominado nossa casa desapareceu, deixando-nos em um silêncio atordoante. Levamos Helena para o hospital novamente, mas desta vez os médicos encontraram apenas uma menina exausta, mas saudável. Aos poucos, nossa casa voltou ao normal, embora a experiência nos tivesse marcado para sempre. Helena, embora ainda um pouco reservada, começou a mostrar sinais de uma verdadeira recuperação. O terror havia passado, mas a memória daqueles dias sombrios permaneceria conosco para sempre. Após o exorcismo, houve uma breve calmaria em nossa casa. Helena parecia mais tranquila, e por um momento, acreditei que o pior havia passado. No entanto, aquela paz foi apenas o prelúdio para o verdadeiro confronto. Uma noite, enquanto todos dormíamos, fui acordada por um barulho ensurdecedor vindo do quarto de Helena. Levantei-me rapidamente, o coração acelerado. Quando cheguei ao quarto dela, a porta estava trancada. Bati desesperadamente, chamando por Helena, mas tudo o que ouvi em resposta foram gritos e risadas macabras. Meus pais logo apareceram, e juntos, conseguimos forçar a porta. O que vimos lá dentro foi além de qualquer pesadelo. Helena estava levitando no meio do quarto, seus olhos completamente negros, o corpo contorcido de uma maneira antinatural. A energia na sala era sufocante, e sombras dançavam nas paredes como se tivessem vida própria. Padre Júlio, que estava dormindo no quarto de hóspedes, entrou correndo com seu livro de orações e começou a recitar em latim, sua voz firme apesar da tensão. A entidade dentro de Helena riu, um som que fez meu sangue gelar. Vocês pensaram que poderiam me expulsar? Ela rosnou. Eu sou o eterno. Eu sou o caos. E ela é minha. Padre Júlio intensificou suas orações, segurando um crucifixo na direção de Helena. Ela gritou, um som agudo e desumano, e a casa começou a tremer. Sentia-me impotente, mas não podia ficar parada. Lembrei-me das visões que tive durante o primeiro exorcismo e percebi que a entidade precisava de um confronto direto, algo que desafiasse sua essência sombria. Peguei um dos objetos sagrados, uma pequena estatueta da Virgem Maria, e me aproximei de Helena. Você não tem poder aqui, gritei, com toda a coragem que consegui reunir. Ela não é sua. A entidade rugiu, e senti uma força invisível me empurrar para trás, mas continuei avançando. Padre Júlio, percebendo minha determinação, também intensificou suas orações, e juntos, criamos uma barreira de luz ao redor de Helena. A energia na sala se tornou quase palpável, um confronto entre a luz e a escuridão. Helena gritou novamente, mas desta vez havia algo diferente em seu grito. Não era apenas raiva, mas dor. A entidade estava lutando para manter seu domínio, mas nossa fé e determinação estavam começando a prevalecer. O crucifixo de Padre Júlio brilhou intensamente, e Helena caiu ao chão, inconsciente. No instante seguinte, tudo ficou em silêncio. A sensação de opressão desapareceu, e Helena abriu os olhos, desta vez claros e cheios de lágrimas. Ela estava de volta. Abraçamos Helena, sentindo uma onda de alívio e gratidão. Padre Júlio, exausto, nos garantiu que a entidade havia sido expulsa definitivamente. Os dias seguintes foram de recuperação. Helena começou a se abrir mais, contando-nos sobre as visões e vozes que a atormentavam, mas agora parecia livre dessas influências malignas. Com o tempo, nossa casa voltou a ser um lar de paz e alegria. A experiência nos deixou marcados, mas também nos uniu de uma maneira que nunca imaginei ser possível. Helena se tornou uma parte integral da nossa família, e juntos, começamos a reconstruir nossas vidas. O terror que enfrentamos nos ensinou sobre a força do amor e da fé, e sobre a importância de nunca desistir, mesmo diante do mal mais sombrio. E assim, enquanto observava Helena brincando no jardim, um sorriso verdadeiro no rosto, sabia que havíamos vencido. O mal havia sido derrotado, e nossa família estava finalmente em paz.